E aí, quem quiser se aproximar, já chegando aqui no nosso stand. Meu nome é Suzana Araújo. Vamos começar aqui um bate-papo bem legal aqui para vocês. Aqui nesse evento aqui, do GoRN 2022, aqui no Centro de Convenções. Estou aqui, Suzana Araújo, eu que sou jornalista. Tenho um blog também, estou representando também o blog da Su Araújo. Fui convidada pela Érica Cabral, ela que também vai falar um pouquinho aqui sobre a Liga Potiguar, né? A Liga de Empreendedorismo, Empreendedora Potiguar, aqui do Rio Grande do Norte. Então, muito obrigada, tá, pelo convite, Érica, por você estar me convidando para vir para cá. Obrigada, gente, vocês que estão participando também. Muito bom estar com vocês aqui nessa hora, tá? Vamos começar nossa palestra, nosso bate-papo. Eu que sou jornalista, né? Também sou social media, tenho um blog da Su Araújo e fui chamada por ela, pela Érica, e vamos começar nosso bate-papo aqui. Que também vamos contar com a presença também do Romeu Araújo, né? Ele que é pesquisador voluntário do Instituto Santos Dumont e ele é CEO da Braille Exos, tá, gente? Ele vai explicar sobre isso e muito mais aqui para vocês já já. Ele desenvolveu um modelo de órtese que auxilia na reabilitação da saúde de quem precisa. E também vamos contar aqui com a presença da Alice Richard, que é programadora e empreendedora. De uma família empreendedora, né? Ela já vem de uma família empreendedora, ela que criou um aplicativo, tá? Um aplicativo para pets, né? Chamado de Breed Pet. Uma rede social para pets, tá certo? Que auxilia na promoção do bem-estar de famílias que possuem animais, tá? Então, é um aplicativo todo voltado para pet e para a família, né, desses pets. E ela vai falar sobre isso e muito mais aqui já com a gente também, tá? Para iniciar agora a conversa, o bate-papo com vocês, passo agora o microfone para a Érica Cabral. Ela que vai falar sobre a Liga Empreendedora Potiguar, né, Érica? Vem para cá. Érica. Então, pessoal, bom dia. Mais perto? Mais próximo. Bom dia. Eu me chamo Érica Cabral. Eu estou aqui representando a LEP, a Liga de Empreendedorismo Potiguar. O nosso Instagram é @LigaPotiguar. Vocês podem acessar e conhecendo mais sobre nós, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos projetos, as atividades que desenvolvemos e realizamos. A LEP, ela surgiu a partir da iniciativa de estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A princípio, estudantes universitários do curso de engenharia, no intuito de participarem de projetos, de trocarem ideias, desenvolverem habilidades, prestarem apoio mútuo e também buscarem caminhos para suas realizações, tanto pessoais quanto profissionais. Eu, Érica, no caso, quando entrei na LEP, estava na UFRN e fui vinculada ao setor de comunicação social, porque posteriormente a LEP passou a abrigar estudantes também de outras áreas do conhecimento e também de outras universidades, além da Universidade Federal. Nesse setor de comunicação social, uma das premissas é pensar propostas de gamificação. Nesse intuito de realização dessas propostas, eu, como também tinha vínculo com o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia aqui do estado do Rio Grande do Norte, por conta da minha formação em nutrição e da realização do mestrado que estava desenvolvendo lá, em educação profissional e tecnológica, pude desenvolver essa ideia de um jogo interdisciplinar sobre aspectos da segurança alimentar.
Esse jogo, que chama OreQuiz, ele foi desenvolvido no PowerPoint. Por isso, então, a relação, para eu estar aqui hoje também, por conta de, no caso, ser uma proposta que se encaixa como uma Health Tech. Visto que as Health Tech são propostas de soluções tecnológicas para resolver questões ou algum problema que visa a melhoria da qualidade de vida e da saúde e do estado de saúde das pessoas. As Health Techs, elas podem participar de várias etapas dos processos de saúde, tanto na parte da prevenção, quanto do diagnóstico, quanto do tratamento em saúde. E, no caso, também o ambiente de atuação delas pode ser um ambiente ambulatorial, hospitalar, campo acadêmico, científico, domicílios, espaços formais e informais de cultivo do bem-estar humano. E clínicas também, centros cirúrgicos. E, no caso, com a pandemia da Covid-19, foi percebida realmente uma maior necessidade do desenvolvimento de soluções inovadoras, porque essas health techs também figuram como inovações. Então, seriam soluções inovadoras para auxiliar nos problemas que enfrentamos, por exemplo, durante aquele período e ainda enfrentamos, né, consequências deles. Problemas relacionados à oferta de produtos, prestação de serviços, informações sobre saúde e de bens ligados à saúde também. Eu vou mostrar aqui para vocês também, no caso, o produto que eu desenvolvi. É um produto educacional. É um jogo educacional interdisciplinar. OreQuiz. Pode ir, por favor. Quando você chegar na imagem, que vai ter uma imagem azul com o símbolo curtir e não curtir, aí você pode parar lá, por gentileza. Pode ir descendo. Não, pode descer mais. Pronto, pode deixar aí, por favor. Eu vou tentar explicar sucintamente do que se trata o jogo. ORE é uma sigla relativa ao Organizador de Recursos Espacial. Esse organizador faz várias atividades que está no roteiro introdutório, explicando. E, no caso, uma dessas atividades dele é instigar pessoas a criarem propostas também de ações que possam garantir uma saúde preventiva para as comunidades. Porque, no meu caso, o jogo auxilia nessa questão da saúde preventiva, da busca por essa promoção da prevenção da saúde. Já meu amigo Romeu, quando ele for conversar com vocês sobre a história dele, vocês vão perceber que o produto dele é associado à saúde, tecnologia, mas à saúde no âmbito da reabilitação. E o de Alice, no caso, é relacionado à saúde, tecnologia e essa saúde na promoção do bem-estar das pessoas, do bem-estar humano das famílias. Então, a princípio, são afirmativas. É um roteiro de afirmativas e há 2 grupos participantes. O grupo dos cabeças de vento contra os cabeças de papel. Então, no caso, começa o jogo a partir de um par ou ímpar. Quem ganha decide quem vai começar. E, no caso, faz a leitura da afirmativa e a pessoa vai curtir da maneira que quiser. Se a pessoa curtir do modo adequado ou não curtir do modo adequado, aí ganha ponto, ganha pontuação. Não quer dizer que se eu curtir, eu vou ganhar a pontuação, vai estar certo. Porque a afirmativa pode estar incorreta. No caso, pode ser inadequada. Então, a curtição pode tanto ser para não, quanto para sim, e gerar um bônus, um acerto. Que no caso do jogo, você pode subir um pouquinho. Quando você chegar numa imagem... Volte um pouquinho. Isso, nessa imagem aqui, por favor. Aqui, nessa. Isso. Pronto. No caso do acerto, a imagem que aparece é essa imagem aqui,
de alguém sendo resgatado, né, de uma situação de desconforto ambiental, né, de desastre ambiental, vamos dizer assim. E no caso, se a pessoa erra essa curtição, se era para curtir, ela não curtiu, se era para não curtir, ela curtiu, e com isso gerou erro, aí aparece essa outra imagem mostrando que o grupo não pontuou, no caso. Então, é um jogo de competição porque existem 2 grupos participantes, os cabeças de vento e de papel, que disputam, né, competitivamente quem obter o maior número de, no caso, acertos, maiores quantidades de bônus de acerto, vai ser o vencedor, no caso. No entanto, também é um jogo de colaboração, porque eu considero que quanto maior o número de acertos, percentualmente dos 2 grupos em conjunto, tem-se a impressão de que aquele grupo, aquela comunidade, possa, com essas informações que vai aprendendo e procurando praticar, desenvolver um ambiente que possa resguardar mais a prevenção no combate a danos maiores ao nosso meio ambiente. No caso, o jogo, aí tem aqui algumas regras que eu já falei mais ou menos. O jogo ele foi aplicado, no caso, numa escola, foi aplicado virtualmente. A princípio seria presencialmente, mas com a questão da pandemia, houve essa adaptação da aplicação. Ele foi aplicado numa turma de ensino médio integrado da escola Professor Francisco Ivo Cavalcante. Porque com essa escola, a LEP, aquela Liga de Empreendedorismo que eu falei no início, da qual eu também faço parte, ela tem um projeto em parceria com essa escola, o Projeto Lumiar, que é um projeto ligado ao incentivo da oferta de disciplinas ligadas à educação empreendedora, financeira e tecnológica, que, na maioria das vezes, é uma oferta carente em todas as instituições de ensino, de um modo geral. A princípio, foi essa aplicação que foi feita com essa turma e, no caso, o pessoal gostou bastante, mesmo sendo uma aplicação virtual. E aqui é a proposta que tem para quem quiser, no caso, acessar e baixar de onde estiver e conforme deseje, poder fazer uso, né, brincar tanto no ambiente formal educacional, quanto em várias situações que assim deseje, né, que assim ache interessante. Mas eu adianto que todo mundo que jogou se divertiu bastante e gostou. Considerando essa minha proposta, né, de saúde e tecnologia ligada à parte preventiva, agora eu convido meu amigo Romeu Araújo, que é pesquisador do Instituto Santos Dumont, pesquisador voluntário, e também é CEO da Brain Exos, é assim que se pronuncia, e vai também contar um pouco da história dele para vocês. Obrigada, Romeu, por estar aqui, obrigada a você. Obrigado, Érica. Bom, boa tarde a todo mundo. Meu nome é Romeu Araújo. Deixa eu até aproveitar para colocar um videozinho aqui. Cara, eu comecei uma trajetória acadêmica. Eu me formei na UFRN como engenheiro mecânico. E quando eu fiz o meu curso, na época, quando eu entrei, a decisão para fazer engenharia mecânica era o seguinte: eu amava aeronáutica, eu amava aviação. Então eu fiz, esse é o curso que eu vou escolher porque é o caminho. E quando eu estava já mais ou menos no finalzinho do curso, eu pensei até em desistir, porque eu vi que o mercado de trabalho não ia pelo caminho que eu estava imaginando. E eu tinha a vontade de explorar outras coisas. E aí eu comecei a explorar o caminho da saúde. Dentro já do meu curso, eu comecei a pagar disciplinas sobre neurociências, que era uma parte assim, que eu amava, que eu queria conhecer mais. Paguei algumas disciplinas da parte de neurociências. E no final, no lugar de ir para o meu acadêmico, para o mercado de trabalho de engenharia mecânica, eu mudei de carreira e fui fazer o primeiro mestrado em neuroengenharia do país. Eu não sei se vocês conhecem aqui. Alguém já ouviu falar no Instituto Santos Dumont em Macaíba aqui? Só vocês? Vocês também.
Então, o Instituto Santos Dumont, ele é um instituto que ele fica em Macaíba. É o campus do cérebro, é um campus gigantesco que faz tecnologia de ponta voltada para neurociências. O mestrado que eu fiz lá foi um mestrado em neuroengenharia, ou seja, unia duas coisas muito bacanas, que é a neurociência e a engenharia. E lá eu acabei me achando, assim. Eu vi muitas coisas que era possível fazer dentro da área da saúde. Eu amei essa área de poder criar coisas novas e a área acadêmica, ela proporciona um pouco disso, né? Você consegue criar coisas novas lá. O problema é como que a gente faz com que essas coisas que a gente criou dentro da área acadêmica cheguem nas pessoas. Então eu ficava com isso com a pulga atrás da orelha. Às vezes o meio acadêmico ele é muito difícil de fazer com que as soluções cheguem até as pessoas. Então eu deixei de procurar doutorado, eu não fui para o doutorado, eu voltei para estudar sobre empreendedorismo na área da saúde. E é um prazer dividir, inclusive, com a Alice, bem novinha, assim, já começou desde cedo a trabalhar com isso. E é um prazer dividir aqui com vocês. Eu vou apresentar um pouco, então, o que a gente construiu a partir de aí. Durante o meu mestrado em neuroengenharia, eu trabalhei com pessoas que sofreram AVC. Quando a pessoa sofre AVC, alguém aqui conhece alguém que já, na família ou conhecido, que sofreu AVC? Conhece? Então, eu não sei se vocês sabem, mas cerca de 15 milhões de pessoas no mundo sofrem AVC todos os anos. Todos os anos. O AVC ele só perde, se não me engano, para um infarto. É uma das doenças que mais acometem as pessoas. E ela gera consequências bem catastróficas. Por exemplo, a pessoa perde parte do movimento do corpo. Ou ela tem problemas de memória, problemas cognitivos. E quando a gente pensa só na questão do problema do motor, essas pessoas muitas vezes precisam que cuidadores tenham que atender elas, porque elas não conseguem mais pegar um copo, enfim, utilizar tanto andar quanto utilizar sua mão para atividades de vida diária dela. E o que a gente fez? Lá no Instituto, a gente consegue fazer como é que eu posso brincar aqui? Um bypass. Eu consigo fazer com que essa pessoa que não consegue mais mover a mão consiga fortalecer de novo as sinapses dela para que ela consiga retornar esse movimento. E como a gente faz isso? Lá a gente faz captando o sinal cerebral das pessoas, que está aqui na fonte, e mandando ele para um computador que processa o sinal para que um dispositivo robótico possa depois, em seguida, ir lá e abrir ou fechar a mão por ele. Certo? Então foi esse equipamento que a gente desenvolveu lá. Temos a startup que a gente acabou criando para que esse projeto chegue até essas pessoas, foi a Brain Nexus, que é a startup que a gente está aqui. A gente foi campeão agora do Startup Nordeste, que foi um projeto do Sebrae nacional, que trouxe incentivo para startups do Nordeste. Então até incentivo vocês a construírem também startups dentro do nosso ecossistema, fazer com que a RN seja forte em termos de tecnologia, certo? E a Brain Nexus lá, a gente utiliza a interface cérebro-máquina, que é o que? É o que eu falei, de captar o sinal cerebral e enviar para o computador para processar o sinal. E exoesqueletos vestíveis. Esse aqui é um exoesqueleto para membro inferior, certo? Para ajudar as pessoas que geralmente tem uma característica que chama pé caído. As pessoas andam arrastando um pouco o pé. Então esse equipamento ele vai lá e ajuda elas a puxar o pé na hora da caminhada. E esse aqui, que é o Hero, que foi o exoesqueleto do meu mestrado, em que a gente consegue fazer com que a pessoa que não tem mais o movimento da mão consiga recuperar esse movimento com uma atividade mais engajante, ou seja, uma atividade ali com um exoesqueleto, uma atividade com um robô, e que dá até pra gente gamificar, e captando o sinal cerebral dela. Então a pessoa, mesmo que ela não consiga mover, ela consegue sentar numa cadeira e imaginar a execução desse movimento. Então pensa, vocês aqui agora, vocês aqui, deixem sua mão parada aqui. Relaxem a mão, certo? Vocês conseguem imaginar você levando a sua mão para pegar uma maçã? Conseguem imaginar agora? Vocês conseguem, não conseguem? E nesse momento que vocês imaginaram isso, o seu cérebro, ele tem uma atividade característica. Ele muda a atividade. Imagina isso aqui, ó. Vou até parar o microfone e vocês vão ouvir. Vocês estão vendo esse eco de várias pessoas falando? Estão ouvindo? Da mesma forma, os nossos neurônios eles estão se comunicando. Eles conversam o tempo todo. E é como se fosse um barulho desse aqui. A gente consegue ouvir ele se eu colocar um microfone aqui em cima. Imagina que agora alguém ganha um prêmio lá não sei onde. E o pessoal grita. Todo mundo aqui não vai levar a atenção para lá?
não mudou o padrão desse eco que existe aqui, da mesma forma eu consigo fazer com ouvir os neurônios aqui por cima, sem entrar no cérebro, só com um eletrodo aqui em cima do meu escalpo, eu consigo identificar que esses neurônios, eles falaram de forma diferente. E quando vocês imaginaram agora, eles também falaram de forma diferente. Então o meu computador, ele vai lá, eu mando esse sinal para o computador, com algoritmos de machine learning e outros processamentos lá, processamento de sinal, a gente identifica que essa pessoa está imaginando a execução de movimento com a mão, e o meu exoesqueleto, ele vai lá e abre e fecha a mão pela pessoa. E quando ela faz isso repetidas vezes, o cérebro ele reforça alguns caminhos que antes estavam prejudicados, e ele fortalece algumas sinapses, e assim eu consigo recuperar o movimento para essa pessoa. E ela consigo reabilitar essa pessoa. Hoje, não sei se vocês sabem, mas uma pessoa que sofre um AVC, geralmente ela vai para uma clínica, vai fazer uma fisioterapia, vai entrar em medicamentos. E muitas vezes isso é muito chato. Ela vai ter que estar indo lá todo dia, ela acaba desistindo de ir para a fisioterapia. Então ela para o tratamento dela naquele momento. E assim, ela não consegue recuperar o movimento e acaba perdendo aquele membro ali funcional para o resto da vida. E é isso que a gente tenta fazer com a nossa solução, para que essas pessoas tenham de volta, tenham a capacidade de novo, de conseguir utilizar sua vida mesmo normal, como ela fazia antes do AVC, certo? Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, não sei se eu já abro para a Alice. Como é que... Então, Romeu, aproveitando, eu só quero, por favor, que você explique, não é, a diferença, por exemplo, entre o seu modelo de órtese, que é uma órtese. O que é uma órtese, que é diferente de uma prótese, né? No caso que a gente até conversou sobre isso. Eu acho que é interessante também você fazer essa colocação para o público. Legal. Aqui, esses equipamentos que eu estou mostrando são órteses. Ou seja, a pessoa tem um membro ainda, mas aí ela vai e auxilia, faz o movimento ativo em cima daquele membro. A prótese é quando a pessoa perde o membro. Então é algo que substitui aquele membro para tentar realizar a mesma função motora que ele tinha antes. Certo? Alguém tem alguma dúvida, curiosidade não, sobre o que a gente faz lá? Fala aqui. Eu tenho em relação ao sistema em si. Tipo, ele vai via a rede, envia um sinal para o computador, o dado do processamento, aí o computador processa com os algoritmos de machine learning e envia uma resposta, então seria conexão Wi-Fi, alguma coisa assim. Ele funcionaria, por exemplo, o computador fica na casa da pessoa e a pessoa andando na rua, ele conseguiria enviar sinais ainda, ou a pessoa teria que andar com um dispositivo na mão ou no carro, por exemplo? Hoje a gente consegue. Você pode, por exemplo, ter uma touca, né, que é o EEG, captando o sinal cerebral e enviando via Wi-Fi ou via Bluetooth para o seu celular ou para o computador. Hoje a gente já tem, inclusive, capacidade computacional para colocar isso dentro do celular ou dentro de um Raspberry, não sei se você conhece. Então a gente consegue fazer isso. E o ideal é que lá no futuro a gente nem sequer precise usar uma touca aqui com muitos eletrodos. Deixa eu ver se vai ter uma foto aqui. Uma das fotos que passa aqui é a pessoa usando uma touca. Ela usa uma touca com cerca de 16 eletrodos, certo? Que nada mais é do que um fio que tem uma pontinha banhada a ouro. E ela toca aqui no scalp e ela consegue captar o sinal. Só qual é a dificuldade da gente hoje em dia? É processar esse sinal. Mas é uma coisa que, à medida que a tecnologia vai avançando, a gente vai conseguindo ter mais algoritmos mais específicos para processar esse sinal e quem sabe lá na frente a gente vai poder, pessoas que não conseguem mais realizar movimentos, vão poder dar comandos via cérebro, né, onde o sinal sai mesmo, processados num celular da vida, que vai vir e vai se conectar com o equipamento robótico. A gente está bem próximo, o pessoal acha até que é um pouco ficção científica, mas não, a gente está bem próximo disso acontecer. Eu queria saber mais ou menos como é que o G-Exos, ele consegue enviar o estímulo assim ao músculo da pessoa. O G-Exos, ele não vai enviar estímulo diretamente. Ele vai utilizar sensores ali na perna e no solado dele ali, do sapato mesmo.
que vai identificar a fase da caminhada dele, a fase da marcha dele. E à medida que ele identifica isso, ele vai dando auxílios com esse cabozinho que tem ali. Ele vai puxando um pouco o pé do paciente para que ele... Muitos pacientes eles têm um pé, eles têm uma rigidez aqui nessa região, então eles não conseguem mover o pé. E aí ele vai identificando e ajudando eles a puxar o pé para que a caminhada fique mais fluida. Existe uma forma também da gente fazer isso com um estímulo elétrico, que é o seguinte: a pessoa, eu identifico a fase da marcha dela, eu coloco aqui um eletrodo na musculatura dela, que ele vai passar uma corrente na musculatura. E quando você passa uma corrente na musculatura, o músculo se contrai. Então, é outra forma da gente fazer essa mesma coisa aqui com essas pessoas. Só que assim, você tem que acostumar elas um pouco à corrente que vai passar ali. Então, você tem que ter esse limiar, mas ainda assim é possível fazer. Pode ser um próximo passo para o G-Exos. Mais alguém? Bom, acho que vou passar para a Alice também, que eu estou bem curioso aí para conhecer um pouco mais sobre o que ela fez. E obrigado a todos. Bom dia. Eu queria saber quem aqui tem animal, tem pet. Por favor, levanta a mão. Eu também tenho, desde que eu era criança, eu sempre tive animais, sempre teve na minha família. E eu sempre gostei muito, tive uma paixão muito grande por animais. E tendo essa paixão tão grande e enorme por animais, eu queria postar fotos com eles para conhecer outros donos que têm animais, interagir com eles. E para meus pets também terem alguns amigos. Então, assim, eu criei o Breed Pet, que é uma rede social para os pets, onde eles interagem entre si e criam conexões com outros animais. Aqui está um pouco de como é o Breed Pet. Aqui é a parte, o feed da pessoa, o perfil da pessoa. Aqui, por exemplo, é a minha cachorra. Ela estava dando uma caminhada com meu pai, ela já foi lá e postou no Breed Pet, dando aquela caminhada com o meu humano durante a manhãzinha. E tem essa parte de perfil, editar perfil. Essa parte de perfil, quando a pessoa entra no site, a pessoa primeiro faz o cadastro dela, claro, e depois do pet. E aqui é outro exemplo de outro pet que ele segue, que é o Alok. Aqui já é a parte de o feed das pessoas que ele segue. Então mostra os amigos que ele tem, interage, curtem, comentam também. Sim, eu queria falar um pouco mais sobre o Breed Pet. Então, como ele foi desenvolvido para uma rede social para os pets, e eu sempre tive muito amor pelos pets. Eu sempre tive um amor muito grande pelos animais. E eu sempre tive uma dificuldade muito grande de ter uma certa manutenção com os meus pets. Por exemplo, levar eles para o pet shop. Você tem que ter uma constância para levar ele para o pet shop, para ele estar limpo, higienizado, cortar as unhas, ou ele tomar todas as vacinas direito. Então, eu criei essa parte que é o campo de cuidados com pet. E lá tem como a pessoa regularizar a parte de banho e pet e mostra. Porque normalmente, depois de 15 dias, é bom a pessoa dar outro banho no pet para ele continuar higienizado. Então, aqui mostra que depois que passa 15 dias que o seu pet tomou o banho, mostra que está pendente já para você dar o segundo banho nele. O vermífugo, que normalmente quando os pets são bem novos, tem que ter essa vacinação do vermífugo primeiro. Então aqui já mostra e já deixa você acompanhando quanto tempo tem que ficar dando esse vermífugo. Não pode deixar. Tem a parte de vacinas também, que normalmente quando as pessoas têm animais e ganham aquele negócio de vacina, o que acontece? Aquele papelzinho, a pessoa perde, molha. Eu tenho um exemplo muito grande lá em casa, que é o meu pai. Ele perde as coisas muito fáceis. Então, quando eu ganhava a parte de vacinas para o meu pet, eu não conseguia prestar tanta atenção, não conseguia guardar tão bem ela. Então, desenvolvi um campo só para ela. E aqui tem como botar vacinas V8, V10, raiva, gripe. E tudo isso, quando a pessoa tem uma certa constância, mostra que está já realizado, já está pronto.
Mas quando a pessoa demora ou já está na hora de dar outra dose da vacina, já mostra que está pendente. E também tem uma parte que se chama compartilhar pet contra humano, porque todo mundo sabe que tem mãe e pai de pet, e às vezes os pais se separam, os pais dos pets se separam, e para não ter, pro pet não ficar só com um dono, para não ter essa briga, eu desenvolvi essa parte de compartilhar o pet com outro humano. Aí aqui, por enquanto, a humana, Diana só tem uma humana, que sou eu, que cuido mais dela. Pode passar. O Breed Pet é onde os pets interagem entre si, tem um registro de vacinas, medicamentos, banho e tosa, e é através dos donos que os pets fazem postagens. E uma curiosidade muito grande, lá os pets eles não curtem, eles lambem, porque é assim que eles demonstram amor. Pode passar. E muito obrigada. Aqui está a minha rede social, o Instagram, e aqui está o Breed Pet para quem quiser instalar. Muito obrigada. Alguma pergunta que querem fazer para mim? Então, Alice, primeiro agradecer, né, todo mundo que está aqui conosco. E, Alice, eu tenho também uma pergunta, não sei se você pode falar sobre, mas a sua rede social tinha outro nome anteriormente. Aí, é até interessante você explicar esse processo, no meu ponto de vista, porque muita gente também vai desenvolver seus produtos e, às vezes, pode encontrar esse tipo de barreira. Então, no caso, eu gostaria que você falasse sobre essa parte, até chegar à rede que é hoje. Antigamente se chamava Focinho Book, mas por conta do Facebook, eles falaram que era melhor mudar de nome, então, por mim, tudo bem, eu mudei. E o Breed Pet, o que significa? Breed significa raça. Ou seja, quando você pesquisa Breed no Google, já aparece um monte de raça de animais, de cachorros. E quando a pessoa bota pet, já é animal. Então, quando você bota Breed Pet, além de aparecer o site, o aplicativo, também aparece a parte de raças de animais. Já que aqui a gente está falando de saúde e tecnologia, como é que você vê, principalmente após a pandemia, esse contato das pessoas com os animais e o quanto isso está sendo importante? Certo. Com a pandemia, muitas pessoas acabaram ficando muito isoladas. E com esse isolamento social, muitas pessoas acabaram ficando muito deprimidas. Então, os pets, na maioria, ajudam essas pessoas a não estarem só, porque eles estão lá. Muitas pessoas tratam os animais até como filhos, até como muito amigos próximos. Então, a pessoa tem um pet em casa, quando a pessoa não tem ninguém assim que possa estar lá com ela, é de grande ajuda. É um amigo mesmo, que sempre vai estar com essa pessoa, vai proteger ela, e é importante e fundamental, ainda mais quando teve essa pandemia. Eu tenho uma. Boa tarde. Boa tarde. Achei bem interessante a rede social e gostaria de saber assim, se no futuro você tem uma projeção de trabalhar em conjunto com o setor de zoonose, sabe? Porque acredito que esses cadastros, esses dados gerados são muito úteis também para o controle de doenças feito pelo próprio governo, sabe? Sim. Conforme eu for aperfeiçoando, eu vou querer, claro, aumentar mais, porque realmente... nesse meu site, no aplicativo, guarda muitas informações sobre os animais, sobre os cuidados com os animais, sobre como cuidar deles, os registros das pessoas que cuidam. Então, realmente, é uma coisa que eu pretendo fazer daqui pra frente. Muito obrigada. Pô, achei legal a tua pergunta, porque hoje em dia os dados são o novo petróleo, né? Então você pode usar muito isso, trabalhar esses dados e, enfim, ajudar as pessoas, inclusive ajudar mais ainda os animais. Eu tenho uma pergunta voltada, eu queria saber qual foi a sua principal dificuldade nessa sua trajetória até chegar no Breed Pet como ele está hoje. Bom, a maior dificuldade que eu tive foi de começar, como todas as pessoas têm. Começar foi uma grande dificuldade para mim, porque eu já aprendia com meu pai sobre programação, mas desenvolver isso a fundo foi um obstáculo muito grande para mim.
Mas acabei conhecendo muitas pessoas, acabei me desenvolvendo muito, acabei tendo várias ideias, até no dia a dia com meus animais, pensando nas minhas dificuldades, nos meus problemas e tentando achar uma solução para eles. Então, tive um pouco de dificuldade mais com essa parte de desenvolvimento, mas é algo que, como eu sou muito jovem, eu posso aprender cada vez mais e me desenrolar cada vez mais. Então, todo dia eu aprendo mais e todo dia eu tento aperfeiçoar o que eu já sei. Então, me ajudou muito. Você falou que é muito nova e eu queria ele perguntou, né, os desafios que você teve, e eu queria saber o quanto a sua idade, e por exemplo, você ainda está na escola, o quanto isso influenciou na construção do seu aplicativo e se você sentiu alguma dificuldade, porque hoje em dia a gente vê muita gente começando muito nova a empreender, a programar. Como você vê isso na sua vida? Assim, teve um impacto positivo ou negativo? Eu tenho 16 anos, então para mim foi um impacto muito bom. Eu me desenvolver nessa área, eu me desenrolar mais. Porém, como eu sou nova, não tem tantas pessoas jovens ao meu redor que gostam disso, que querem empreender junto comigo, que querem saber mais sobre isso. Então, para mim, ainda é uma... Mesmo eu indo para eventos desde os meus 10, 9 anos, ainda é uma coisa que eu tento me acostumar com pessoas mais velhas, assim. Porém, como eu tenho isso de sempre estar com o pessoal, sempre estar junto, sempre tentar desenrolar com o pessoal que eu conheço, foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo. E eu quero muito que muitas pessoas mais jovens se inspirem na minha história e queiram entrar nessa área. Porque acho fundamental ter as pessoas de 16, 15, 14 anos tentando empreender, quebrando a cara muitas vezes, porque quebrando a cara você consegue aprender cada vez mais, estudando sobre a área, estudando o problema que ela quer solucionar. Então, para mim, eu quero me inspirar em outras pessoas jovens, como eu também quero ser uma parte dessa inspiração para essas pessoas jovens. Bom, eu acho que eu vou fazer 2 perguntas, mas vamos lá. Como é que está atualmente o andar do aplicativo? Quantas pessoas usam e como é que você acha que você pode, de alguma forma, ver uma forma dele crescer e continuar se expandindo para mais usuários? Aí, a segunda pergunta seria algo mais um âmbito social, acho que como é que é para você, jovem de 16 anos, como uma desenvolvedora e ainda mulher, como é que é você enxergar isso em relação ao protagonismo feminino em meio à sociedade e como você vê que isso influencia outras pessoas? Foram muito boas perguntas. Eu vou começar pela segunda. É um pouco difícil, porque na área de programação você vê que não tem tantas mulheres, ainda mais mulheres jovens. Mas é uma coisa que a cada dia mais eu vejo que está mudando, graças a Deus. E quando eu vejo essas mulheres lá, mulheres jovens de 20, 18, 19 anos, 16 como eu, é inspirador, sabe? Faz você querer continuar. E eu, como pessoa que é mais jovem, eu penso, o que eu posso melhorar, o que eu posso seguir de inspiração para essas mulheres, sabe? Então, eu acredito que a cada dia mais a tecnologia está se expandindo e está virando algo que é acessível para todos e não uma coisa exclusiva para um grupo. Então, com o tempo, eu acho que vai conseguir se caracterizar mais como área feminina e masculina. Eu espero muito isso. Mas as minhas dificuldades que eu tive em relação a esse público foi que, às vezes, você não é tão levado a sério. Quando você ainda é mulher e você é muito jovem, às vezes as pessoas pensam que você só está brincando, sabe? Mas isso é algo que você tem que usar como desafio. Tipo, as pessoas acham isso? O que eu posso fazer para mudar a cabeça dela? O que eu posso fazer para mostrar que ela está errada? Então, certas coisas você tem que usar como impulso, como inspiração para isso. Em relação à contagem de pessoas que estão no aplicativo, acho que diariamente tem uns 50 pessoas que estão usando assim diariamente. Eu dei uma parada porque eu estou no terceiro ano do ensino médio e eu quero terminar meu ensino médio bem. Então, não posso estar o tempo todo lá, porque eu também tento fazer outros cursos, como inglês e programação. Então, não tem como estar 100% focada naquilo. Mas sempre que eu posso, eu estou lá, estou desempenhando e estou tentando fazer o aplicativo crescer mais. Até porque tem parte de... Eu estou tentando fazer com que
eu comece a monetizar uma parte do aplicativo, já tem parte para empresas. Empresas de lojas de animais, pet shops, o que for, podem entrar lá como empresas, porque o Breed Pet é um ótimo portfólio para quem quer ter essa conexão de empresa para cliente, com animais, donos de animais, pets. Então, eu estou tentando seguir essa parte. Mais alguma pergunta? Bom dia, boa tarde. Qual a sua percepção em relação às escolas não terem foco, ou pelo menos não darem tanta importância ao empreendedorismo? Somente você agora está fazendo o 3º ano do ensino médio, a preparação para o Enem. Em vez de você estar estudando para o Enem, você está aqui nesse evento, palestrando, um evento de empreendedorismo. E a sua escola, o foco da sua escola, na verdade, é Enem. O foco das pessoas da sua idade é o Enem, não é empreendedorismo. Em todas as escolas que você passou, nenhuma escola dava importância ou valorizava de qualquer forma o empreendedorismo. Sempre era aquela história de que você estude muito, faça uma universidade para depois você arranjar um bom emprego. Ou seja, você ser empregado, trabalhar para os outros e nunca você desenvolver algo seu, ou você desenvolver, ser empreendedora. Não só você ser empreendedora criando um empreendimento, criando empresa, mas também sendo empreendedora na sua vida. Porque você pode trabalhar numa empresa, trabalhar para outras pessoas, mas você ter a sua vida como empreendimento, a sua carreira profissional como empreendimento, você ser empreendedora de sua própria vida. Mas como você vê essa situação das escolas não darem importância ao empreendedorismo? Sendo bem sincera, eu acho bem triste, porque eu acho que é algo que pessoas mais jovens deveriam ser incentivadas, ser estimuladas desde cedo, e é algo que não é. É algo que na minha escola, ou em escolas que eu já estudei, nunca foi visto como algo legal. Você empreender não é algo tão legal ou algo tão satisfatório quando você passar em um concurso. Então, é bem triste, porque por mais que eu fale com as pessoas da minha escola sobre o meu empreendimento ou sobre tudo que eu faço, não ganho tanta importância para realmente ser uma inspiração, ou as pessoas pensarem, não, vamos tentar ver como é que ela pode fazer para influenciar outros alunos também sobre isso. Então, isso eu acho que é muito triste, porque perde muitos potenciais. Eu vi, até nas salas que eu já estudei, pessoas que tinham ideias, que tinham problemas, que queriam solucionar aquilo, mas nunca tiveram uma chance, nunca souberam como começar, como dar o primeiro passo. Então, eu acho que é uma coisa realmente bem frustrante para as pessoas para os jovens. Até porque eu tenho amigas, por exemplo, aquelas duas que estão ali são as minhas amigas, elas também estudam comigo. Então, às vezes elas não terem esse estímulo de como elas podem melhorar, como elas podem dar o primeiro passo no empreendedorismo, que às vezes é visto como algo errado, ou algo que não é tão legal de fazer. Seria legal ter esse impulso e ter esse estímulo. Rapidinho, até complementando o que ele falou, inclusive na própria academia você vai encontrar essa dificuldade. Na escola aí que vai encontrar mesmo, mas dentro da academia você vai encontrar essa dificuldade. Pessoas que às vezes, isso está mudando um pouco, mas às vezes até os próprios acadêmicos em si têm uma visão de que você tem que ficar ali fazendo aquele processo para conseguir um emprego, não sei o quê, e trabalhar para os outros, como ele falou. E eu acho que você tem que se manter firme mesmo. Todo mundo que está aqui, mantenha-se firme e crie coisas diferentes. Eu estava no painel há pouco tempo atrás, aqui mesmo, com o Dr. Francisco Hiroshima, e ele fez um experimento ao vivo aqui sobre o efeito manada. O que é que ele fez? Ele pegou 3 tiras, uns tirinhas, tipo esse daí mesmo, do pescoço, cortou em 3 tamanhos diferentes. Ele combinou com a gente da plateia aqui, e ele falou o seguinte, ó, todo mundo está vendo que essa daqui é a tirinha, que é a maior de todas. Todo mundo viu, né? Mas vocês vão dizer que, na verdade, é a outra tira que é a maior de todos. E eu vou chamar uma pessoa da plateia, daqui de fora, aleatoriamente. Vocês vão perguntar a ela, eu vou perguntar a ela qual é a maior, ela vai dizer, vocês vão dizer que não, é a outra. E ele fez isso aqui. O que aconteceu? O cara que veio aqui, que ele pegou, falou a certa, essa daqui é a maior. Aí quando ele perguntou para a plateia, todo mundo disse, não, não é. O que o rapaz fez?
mudou de opinião e disse que era outra tirinha que era maior. Ou seja, todo mundo está seguindo no mesmo caminho. Você que tem uma opinião diferente, que quer fazer alguma coisa diferente, se você não for forte do que você quer, você vai acabar mudando de opinião, porque o sistema, às vezes, não está preparado para isso. Então, até parabenizo você pelo que você está fazendo, que continue firme e tem muita coisa para você fazer. Então, pessoal, só para complementar, né, o que vocês estão conversando, que eu acho que a gente já está com o tempo meio, né? Então, é por isso também que a Liga de Empreendedorismo Potiguar passou a existir, porque foi criada justamente no seio da universidade por esses estudantes de engenharia que sentiam essa carência, entendeu? E a partir daí abriu para outras áreas do conhecimento. Participarem também e outras universidades, além da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Só para complementar, você está no ensino médio e você falou também da sua percepção de que não tem atenção para essa área, né, de empreendedorismo. Esse projeto do qual eu faço parte, que foi a partir daí que eu desenvolvi e apliquei o jogo no ensino médio integrado, que passou a existir lá na Escola Estadual Professor Francisco Ivo Cavalcante, também foi um projeto justamente que surgiu pela carência desses estudantes precisarem de propostas disciplinares associadas à educação empreendedora, financeira e tecnológica. Então, por isso que a gente casou a parceria com uma professora de lá, que inclusive não pode estar aqui porque ela está em outro projeto agora, eu também não posso estar lá, que ela está no Dia das Crianças lá, num projeto dela, e talvez, graças a essa semente que foi plantada lá, hoje existe uma disciplina de empreendedorismo lá no ensino médio integrado, que é agora um ensino médio ligado à informática e à administração nessa parte de ensino médio integrado, que foi por isso que eu pude aplicar meu produto quando eu era mestranda do IFRN, em Educação Profissional e Tecnológica. E no tempo da pandemia, nas turmas do ensino médio do IFRN, eu não poderia aplicar por conta da questão da ausência das aulas e não poder ser aplicado presencialmente. Inclusive, eu pude aplicar o meu jogo, né, que eu mostrei aqui para vocês, virtualmente, no caso, nessa turma lá. Então, assim, eu agradeço muito a participação de todos vocês, a paciência de estarem conosco até aqui e nos ouvir. Nós teríamos muito mais o que conversar aqui, que é um assunto que não termina aqui, é um assunto que está entre nós, certo? E está aqui para sempre bebermos dessa fonte, certo? E eu gostaria de agradecer muito, obrigada a todos vocês. E também sigam o Instagram da gente, da LEP, que é @LigaPotiguar. Vocês vão conhecer também propostas ligadas, projetos ligados a ações empreendedoras e educação tecnológica e financeira. Obrigada.